quem é o volante uruguaio chamado de Novo Valverde, que estaria na mira de Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala tudo sobre Fabrício Dias e te atualiza também sobre Luan. É verdade que o Luan pode estar voltando ao time principal do Corinthians. Informações importantes sobre Almendra, que não tem mais acordo com o time espanhol. Falo também sobre Jean Lucas, que foi durante muito tempo alvo do Palmeiras, pode estar se acertando até sexta-feira com o Santos. Para completar giro de notícias, Vieto, outro super especulado no futebol brasileiro, com destino praticamente fechado. Trago novidades sobre o São Paulo, Luiz Castro balançando no Botafogo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo, também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que te oferece o maior bônus do mercado, são mais de 500% em cima do valor do seu depósito. E nessa quinta-feira vou fazer uma múltipla arriscada, imaginando 4 resultados. Vitória do Vasco contra o Bangu pagando R$ 1,24, vitória do Náutico contra o Vila Nova pagando R$ 2,31, vitória do Botafogo de Ribeirão Preto contra o São Raimundo a R$ 1,40 e vitória do Santos contra o Iguatu a R$ 1,25. A soma desses 4 jogos está me garantindo uma odd de R$ 5,01. Estou colocando R$ 50 para voltarem R$ 250. Gostou da minha sugestão? Então vem agora mesmo apostar comigo na Win. Para participar é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro agora mesmo e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter direito a 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora se divertir comigo na Win, sempre lembrando que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. Morumbi, estádio do Tricolor, vai ser palco de mais um grande show ao longo da temporada. No dia 10 de novembro, no Red Hot Chili Peppers se apresentará. A banda americana fará uma série de apresentações, Newton Santos, Mané Garrincha, Couto Pereira, além da Arena do Grêmio. O estádio do São Paulo receberá esse show no dia 10 de novembro, isso sem falar nos 6 shows do Coldplay que começam nessa sexta-feira. Bora contar que Pedrinho, meio atacante do Atlético Mineiro, que interessa ao Palmeiras, foi perguntado sobre o interesse alviverde e desconversou. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, não chegou nada para mim, quem cuida desse assunto é meu empresário, fecha aspas. Bora falar sobre o Marcelo, novo lateral esquerdo do Fluminense. Ele foi recebido por algumas centenas de torcedores do Tricolor Carioca nessa quinta-feira no Galeão. A apresentação está marcada para essa sexta a partir das 18h30 no Maracanã. Fechando o giro de notícias, trazer a informação que o Atlético Mineiro completou nessa quarta-feira 14 jogos sem derrota na condição de visitante na Libertadores da América ao empatar em 1-1 com o Milionários. É a segunda maior marca de invencibilidade da história da Libertadores. Fechando o giro de notícias, contar que o Iguatu, o adversário do Santos na Copa do Brasil, jogo marcado para as 21h30 na Vila Belmiro. Esse time tem uma folha salarial de R$ 140 mil por mês. Curiosidade é que o Peixe gasta na casa dos 8 milhões de reais, outra comparação absolutamente desproporcional. Vinícius Balieiro, que é reserva no Peixe, ganha mais do que todo o elenco do Iguatu, informação levantada pelo repórter Lucas Musetti. Bora falar agora sobre Jean Lucas. Volante, que pertence ao Mônaco, esteve durante semanas na mira do Palmeiras. Verdão acabou desistindo por falta de acordo com o Mônaco. E na Vila Belmiro, o Santos está empolgado com a possibilidade de fechar com o Jean Lucas até essa sexta-feira. As tratativas entre os clubes estavam praticamente fechadas até que o Mônaco colocou um empecilho, ou uma cláusula que tem incomodado. O empréstimo seria até dezembro, mas o Mônaco quer ter a possibilidade, a prioridade na venda do jogador na metade do ano. Se pintar uma oferta em definitivo, o Mônaco poderia tirar o atleta do Santos sem qualquer compensação financeira. O Peixe até topa liberá-lo, desde que exista uma parte da grana revertida ao Peixe. Se essa questão não for resolvida, o Jean Lucas não será reforço. De qualquer forma, o Peixe está bastante animado e entende que o Jean Lucas pode fazer um efeito extremamente importante. Atleta de 24 anos de idade que passou pelo Peixe em 2019, deixando excelente impressão. Ele havia sido emprestado pelo Flamengo para ficar de fevereiro a dezembro, só que no mês de junho ele já havia chamado tanta atenção que acabou vendido para o Lyon. O Peixe ficou com um pequeno percentual na transferência. Se o Palmeiras não conseguiu contratar o Jean Lucas e vê-lo sendo contratado pelo Santos, aí vai ser a desmoralização total de Anderson Barros e companhia.
Bora falar sobre Vietto, aquele meio atacante argentino, 31 anos de idade, que vive os últimos dias, semanas de contrato no Al Hilal e já foi especulado em pelo menos 8, 9 clubes de futebol no Brasil. Todo mundo de olho nesse meia com características bem pouco comuns no nosso futebol brasileiro. Mas, de acordo com o Mundo Deportivo, que é um jornal espanhol, o Vietto já escolheu seu novo clube. Ele assinou um pré-contrato para se mudar para o Vila Real, onde já fez sucesso em outros tempos. A transferência está marcada para 1º de julho, dia seguinte ao fim do contrato no mundo árabe. Dessa maneira, descarta-se qualquer possibilidade de o Vietto pintar no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no São Paulo, entre outros clubes que tiveram em algum momento a intenção de contratá-lo. Acho uma perda e uma pena. Afinal de contas, certamente acrescentaria, deixou boa impressão, especialmente no Mundial de Clubes, em que o Al Hilal acabou vice-campeão, na frente inclusive do Flamengo. Bora falar sobre outro estrangeiro cotado para jogar no Brasil, Almendra. Volante revelado na base do Boca Juniors, excelente jogador em campo, fora um enorme problema, tanto que ele não joga desde fevereiro do ano passado. O Boca Juniors resolveu afastá-lo por conta de uma série de causos que ele cometeu. Tudo que você possa imaginar, o Almendra já acabou por fazer. O contrato dele no Boca Juniors termina na metade do ano e em janeiro o empresário do Almendra esteve na Toca da Raposa acertando os últimos detalhes com o Cruzeiro. Só que na última hora o Almendra ignorou o acordo com o Cruzeiro, era um acordo verbal, e assinou um pré-contrato com o Rayo Vallecano. Qual a grande novidade? O time espanhol nessa quarta-feira confirmou ou revelou, ou divulgou que não tem mais acordo com o Almendra. Não foi revelado o motivo, porquê dessa desistência, mas o Almendra está sem um pré-contrato assinado com o Rayo Vallecano. Jogador que não ficará no Boca Juniors em hipótese alguma e agora volta a estaca zero na busca por um clube. Será que o Cruzeiro, depois de ser escanteado, pode retomar as negociações? Mandei mensagem para a galera do Cruzeiro, estou aguardando a resposta. Assim que tiver qualquer coisa, conto para vocês. Só 20 anos de idade, enorme potencial, passagem por todas as categorias de base da seleção argentina, mas o extracampo extremamente problemático. Só uma curiosidade, Ronaldo Fenômeno chegou a ligar para o Almendra para demonstrar ou para revelar o quanto o Cruzeiro estava interessado em contratá-lo, isso tudo antes do acerto com o Rayo Vallecano. Quero falar agora sobre o Botafogo. Luiz Castro corre risco de demissão. O treinador está balançando depois da eliminação do clube no Campeonato Carioca. O Botafogo não conseguiu ficar entre os 4 primeiros. A derrota por 1-0 para a Portuguesa nessa quarta-feira impediu que o Botafogo terminasse entre os 4, com detalhe. Bastava vencer a Portuguesa, que já não tinha mais qualquer aspiração, para que o Botafogo ficasse entre os 4 e passasse para a semifinal em competência total. De um time que só venceu um dos últimos 5 jogos, passou a duras penas pelo Sergipe na Copa do Brasil, aquela polêmica toda com direito a gol do Botafogo, para lá dos acréscimos estabelecidos pelo árbitro. Enfim, John Textor e os principais dirigentes do Botafogo estão conversando para decidir se dispensam ou não Luiz Castro, treinador português que está desde a temporada passada em General Severiano. São 53 jogos e 23 vitórias. Além da eliminação no Campeonato Carioca, a partir de agora o Botafogo precisa começar a pensar em vencer a Copa Rio, para que tenha a oportunidade de garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Seria outro enorme prejuízo não disputar a competição de mata-mata que paga cifras astronômicas. Bora falar agora sobre o futebol forte, que é aquela liga secundária. Criou-se uma liga primeiro no Brasil, a Libra, né? Que conta com alguns dos clubes mais populares do país. Outros times da primeira e da segunda divisão se incomodaram com a divisão das receitas da cota de TV e criaram o futebol forte. Pois esse grupo do futebol forte, que hoje inclusive é maior em termos de participantes do que a Libra, está chateado, está insatisfeito com a CBF. Conversei com alguns presidentes de clubes e eles reclamaram, ou melhor, pediram isenção total da CBF no processo. A impressão que se tem por parte desses presidentes é de que a CBF tem pesado a favor da Libra. Em uma série de pequenos detalhes, vou apresentar alguns deles para vocês. Primeiro, na figura do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista e também vice-presidente da CBF. Ele tem feito reunião com alguns clubes. Primeiro tem feito reunião com a Libra e tem agitado alguns clubes do interior de São Paulo para estarem com a Libra. Isso causou um incômodo bastante grande no futebol forte. Mas não parou por aí. O Flávio Sveiter, que é filho do Luiz Sveiter, ele trabalha como executivo da CBF desde o ano passado e ele tem uma ligação comercial com a Libra. Por isso, os clubes, especialmente os clubes do futebol forte, já pediram à CBF que demita, que tire o Sveiter do seu quadro de funcionários. Eles entendem que não há
não há lisura, não há ética nesse processo, tendo um funcionário da CBF com ligação comercial com a Libra. Para completar, e por último, mas não menos importante, a Brax, que é aquela empresa que comercializa os direitos de transmissão do Carioca, praticamente fechou a transmissão do direito, fechou a compra dos direitos de transmissão da Série B do Brasileiro. Ela criou uma cláusula que incomodou demais. Vamos lá. Os clubes que fecharem, que assinarem com a Brax pelos direitos de transmissão da TV na Série B vão ganhar 10 milhões de reais por ano. Só que o contrato começa agora em 2023 e só se encerra em 2026. Esse é o ponto. Para assinarem esse contrato e terem direito aos 10 milhões de reais por edição do campeonato, eles vão precisar abrir mão de um acordo com a Serengeti, que é aquela multinacional disposta a comprar por um caminhão de dinheiro, alguns bilhões de reais, os direitos de transmissão do Forte Futebol. Ah, Nicola, então tá bom, então é só não assinar com a Brax e aí pronto, né? Só que se não assinar com a Brax, vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B nessa temporada e, por exemplo, na próxima, sem receber qualquer centavo, que tornaria inviável a participação de vários clubes importantes espalhados pelo Brasil. Então, tem clubes que já estão fechados no Forte Futebol, que estão tendo de repensar se continuam no Forte Futebol, ou eles continuam no Forte Futebol, ou eles abrem mão da presença lá para poder receber os 10 milhões de reais por participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses clubes queriam que o contrato com a Brax fosse apenas para 2023, 2024, e o outro lado está absolutamente intransigente, não aceita essa condição. Se deu para entender essa história, qualquer dúvida você escreve no comentário e depois eu explico. Combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians, que cogita a possibilidade de reintegrar Luan ao time principal. Informação trazida pelo GE nessa quinta-feira dá conta de que o Luan tem se comportado bem no dia a dia de treinos. Ele treina separado, sempre em horários distintos, né? Desde a representação no elenco foi a forma que o Corinthians encontrou para forçá-lo a deixar o clube. O Corinthians, inclusive, desde janeiro, já fez algumas propostas para rescisão de contrato. Mas o Luan deixou bem claro que nem se recebesse todo o dinheiro que tem daqui até dezembro em salários, ele aceitaria a rescisão. Ele tem dito que quer dar a volta por cima e só aguarda por oportunidades. Depois de faltar em alguns treinos, de dar algumas mancadas, a alegação do GE é de que o comportamento do Luan mudou e que ele tem sido exemplar. Até por isso, o Corinthians começa a cogitar a possibilidade de reintegrá-lo, especialmente para dar ao Luan a oportunidade de ser o reserva imediato do Renato Augusto para momentos como o atual, em que o Renato está machucado e não pode jogar. Pergunta que eu quero deixar para você é: ainda dá para confiar no Luan depois de tudo que ele não fez nos 3 anos de contrato com o Corinthians? Salário de 800 mil reais por mês, entrega mínima. Na temporada passada, por exemplo, foi emprestado ao Santos e não deu conta do recado. Eu não aceitaria essa reintegração, mas vamos ver como é que o Duílio, Roberto e Alessandro vão lidar com essa história. Confesso que eu fiquei absolutamente surpreso com a possibilidade de o Luan ser reintegrado, acho um enorme equívoco. Para fechar sobre o Corinthians, contar que o Paulinho, que fez gol na última partida, a vitória contra o Santo André, pode reaparecer como titular depois de 315 dias. Ele é uma das alternativas para substituir o Renato Augusto, caso se confirme a ausência do meio atacante no confronto de domingo contra o Ituano pelo Campeonato Paulista, fase de quartas de final. Bora fechar o vídeo para falar sobre Fabrício Dias. Já ouviu falar? Volante de só 20 anos de idade, pertence ao Liverpool do Uruguai e é tratado no país dele como um fenômeno. É o novo Valverde, de acordo com a imprensa uruguaia. Valverde, para quem não associou o nome à pessoa, é o jogador da seleção uruguaia e do Real Madrid, um dos principais atletas do gigante espanhol. Por que o Fabrício Dias é tão elogiado? Primeiro pelas características. É um cara que ao mesmo tempo em que marca bem, tem enorme qualidade na construção do jogo e vive aparecendo para fazer gols. Como foi, por exemplo, no Sul-Americano Sub-20, em que o Uruguai acabou como vice-campeão, só perdendo para o Brasil nos minutos finais. Vitória do Brasil por 2-0 até os minutos finais, o Uruguai com empate estava garantindo o título. E na competição, o Fabrício Dias foi o grande craque da seleção celeste. Ele participou em 8 partidas com 5 gols e mais 2 assistências, tudo isso na condição de volante. Avaliado em 5 milhões de euros ou mais ou menos 27 milhões de reais, esse é o preço do Transfer Market, o preço atribuído a ele. Jogador que já foi sondado pelo Barcelona e passou nos últimos dias a ser especulado nas redes sociais por Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fui checar essa história nos 3 clubes. Ninguém no Corinthians confirma nem desmente. Já no Palmeiras, a avaliação é de que é um atleta com bom potencial, mas que não resolveria os problemas alviverdes no momento. Confesso que eu fiquei meio sem entender a resposta, afinal de contas o Palmeiras hoje vive uma grande carência em relação a volantes. O Danilo foi vendido para o Nottingham Forest, o Atuesta está machucado e o Palmeiras tem uma lacuna, uma carência de volantes. No Flamengo,
existe a busca por um primeiro volante. E o Flamengo entende que o Fabrício hoje é mais um segundo homem de meio de campo, um cara com enorme qualidade para jogar com a bola nos pés. A intenção rubro-negra é encontrar um jogador com mais capacidade de marcação, um cara mais brucutu, e eventualmente o Fabrício Dias pode até aparecer como uma alternativa, desde que não custe esses quase 30 milhões de reais. Você já conhece o Fabrício Dias? Já ouviu jogar? Queria saber a sua opinião, use o espaço para comentários e diga quais reforços o seu clube mais precisa. Estou curioso para saber a sua opinião. Também quero pedir para você deixar like, se inscrever no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa um pouco mais cedo, às 6 horas da tarde ou da noite, como queiram. Conto com a presença de todos. Abraço, tchau!